Bom dia, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Palavra de Deus no meu programa Manhã com a Bíblia. Hoje eu terminei ontem o Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Hoje eu vou dar uma palhinha sobre o culto a Deus, como é que ele se portou desde a igreja primitiva até os dias atuais. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui e depois eu explico como vai ser daqui para frente. Como é que eu vou falar a palavra de Deus daqui para frente. No início, no século, primeiro século, segundo e o terceiro século depois de Cristo, da nossa era, né? Os cristãos eram perseguidos, totalmente perseguidos por Roma e pelos judeus. Então, o que eles faziam? Os cultos em residências, em lugares das pessoas que eram crentes, das pessoas que seguiam Jesus, que eram os cristãos. E como que eles faziam? Já havia nesta época, no segundo século, o terceiro, as cartas de Paulo, as cartas de Tiago, a carta de Tiago, as cartas de João, de Pedro, até a carta de Judas já existia. E os evangelhos já estavam escritos. Então, como que eles faziam? Eles liam uma parte do evangelho e o correspondente nas cartas dos apóstolos, Paulo e os outros. E ali eles oravam, reuniam, faziam culto sem ritmo, um culto informal a Deus. E é assim que Deus quer, que nós sejamos fiéis a Ele, que nós sejamos informais com Deus, pedir a Deus, falar com Deus o que nós pedimos. A igreja era perseguida. Quando veio Constantino, imperador de Roma, ele libertou os cristãos. Então, o que aconteceu? Aqueles cristãos anteriores, na época da perseguição, que fugiram, que abandonaram os cristãos para não serem pegos, para não serem mortos, com a liberdade dos cristãos através de Constantino, eles quiseram voltar. Aí aqueles cristãos que não tinham saído, não quiseram aceitar. E começou ali uma briga, né, entre eles. O que aconteceu? Os líderes foram a Constantino. Como é que ele deveria fazer? Aí ele fez uma reunião com eles e ficou decidido que eles voltariam e faziam parte. Mas com isso, com a procura dos líderes a Constantino, que é o rei, que era o Estado, né? Eles voltaram, aí Constantino começou a impor algumas condições na igreja e aos cristãos, e pegou os cristãos, o evangelho, os cristãos, como uma religião do Estado. Com isso ele incluiu algumas coisas das divindades deles, de Roma, e começou a instituir a igreja, instituiu a igreja de Roma, que ficou a igreja católica apostólica, né, que ir por todo mundo. Então católica é para todos, e ir pelo mundo. E com isso começaram a criar rituais no culto. Virou a missa, né? Rituais. E é uma coisa que Deus não gosta. Deus gosta de um culto livre para Ele, falar sobre a palavra dEle, falar sobre testemunhos, que isso é importante. Então, o que aconteceu? Essa igreja ela foi tendo em rituais, mas Deus não gosta de rituais. Deus gosta de o culto a Ele, informal a Ele, né? E não de rituais. E passaram-se aí 1.500 anos, quase 1.500 anos, 1.200 anos, até vir Lutero,
contrapor a tudo isso, principalmente as indulgências que a Igreja Católica de Roma estava impondo, né? Vender pedaços no céu, vender os itens para ganhar o céu, isso não existe, né? Não existe. A gente ganha o céu sendo cristão, sendo seguidores fiéis de Cristo. É assim que nós ganhamos o céu. Então Lutero inverteu aquilo tudo. E aí começam os protestantes. E os protestantes voltam a ter aquele culto que acontecia lá no início. Então, um culto informal a Deus. O que acontece com as igrejas evangélicas hoje? Eles fazem um louvor, cantam um hino, uma música, ou duas ou três, falam sobre a palavra, dão direito a testemunho, as pessoas a falarem, né? E isso é bom, é importante. É um culto verdadeiro a Deus, né? Então, é o que nós devemos fazer todo dia. E aí, a partir de amanhã, eu vou fazer o seguinte: vou ler um versículo ou mais do Sermão do Monte e procurar nas cartas o correspondente. O que os apóstolos falaram sobre aqueles versículos, sobre aquilo que Cristo nos orientou a fazer, a viver como santidade. E aí os apóstolos escreveram cartas para fortalecer aquilo que Cristo falou, que Cristo ensinou. Então, é o que pretendo fazer a partir de amanhã, dia 16 de julho de 2026, que hoje chegou já no dia 15 de julho de 2026. Agora, 7 horas e 20 minutos. Estamos num dia maravilhoso, com o sol nascendo, e vamos aqui, com a graça de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, divulgando a palavra dele para mais pessoas. Que vocês me ajudem, compartilhem esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal para que a plataforma entenda que é um bom conteúdo e divulga para mais pessoas e para vocês também. Que tenham um bom dia e até amanhã. E aí nós, com a graça de Deus, com a instrução, iluminação e a bênção de Deus, fazendo esses vídeos, falando para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Bom dia.